Boa noite, meus irmãos e meus amigos. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte e vou estar meditando com vocês mais uma vez acerca da Palavra de Deus. Nesta noite nós vamos estar lendo o texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1, que nos diz assim: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro de sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Nós lemos até o verso 20 nessa noite. O endemoniado de Gadara. Jesus, ele enfrenta aí o mar, uma tempestade, e chega na região de Gadara, onde ele encontra esse homem. Quando ele desembarca, ele para ali nos arredores de um cemitério, onde haviam corpos expostos ali. Aquele lugar por si só não era um lugar bonito de se estar, não era a melhor atração da cidade. Gadara era uma das 10 cidades ali de Decápolis, e Jesus vai para aquele lugar, atravessando o mar, uma tempestade, numa noite escura, para fazer o quê? O que Jesus foi ver naquele lugar? O que Jesus tem em mente quando ele chega ali? Certamente ele atravessa, ele enfrenta a tempestade. Certamente ele enfrenta esse trajeto, essa viagem, em busca de um homem, esse endemoniado que o texto nos diz. Quais esforços você faz em busca de alguém que realmente necessita de ajuda? Esse era um caso perdido para a sociedade. Se você acompanhou aí pelo texto, pela leitura que nós fizemos, se você já conhece, se você já fez outras leituras ou outros estudos acerca desse texto que nós estamos lendo, você vê que esse homem era um homem que já havia sido para a sociedade colocado de lado, de escanteio. A sociedade não conseguia ver mais na vida daquele homem algo que pudesse mudar, fazê-lo mudar. As pessoas tinham medo dele. As pessoas já o haviam rejeitado, até porque a vida dele era uma ameaça àquela sociedade. Mas ainda assim, mesmo sendo uma ameaça àquela sociedade, eles não conseguiam uma maneira de prendê-lo,
de exercer sobre aquele homem alguma condenação, alguma sentença condenatória. Era alguém que certamente, para aquelas pessoas lá de Gadara, não poderia, não faria a menor diferença. Talvez se deixasse de existir, né? Mas existindo, era só uma ameaça para aquela sociedade. Não se tem muitos relatos acerca da família desse homem. Mas se você consegue pensar aí nele, como ele vivia, a maneira como ele se portava, você deve pensar que para a família também ele era um caso perdido. Era uma pessoa que a família já devia ter desistido dele, já que não era possível conviver com ele. Mas qual foi a visão de Jesus em relação a este homem? Qual foi a visão de Jesus em relação a esse endemoniado? Se todas as pessoas já haviam desistido dele, havia alguém que não desistiu, alguém que o esperava, que o aguardava, alguém que ansiava por esse encontro. A visão de Jesus para aquele homem era uma visão completamente diferente da visão que aquela sociedade tinha dele. O texto fala que ele era um homem possesso. Ele era uma vítima dos demônios, ele era alguém que vivia aprisionado por esses demônios. E quando Jesus, vai ao encontro desse homem, Jesus vai para promover libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que é que tenho eu contigo? Olha, o reino de Deus e o reino das trevas, eles não se comunicam. Há um abismo, há uma separação, porque não há comunhão entre as trevas e a luz. E ele vai dizer isso, olha, o que é que eu tenho contigo? Jesus vai dizer para ele, qual é o teu nome? De fato, eu não tenho nada com você, mas eu amo esse que está sendo escravizado, esse que está aí nas suas mãos. Aquele homem, aquele demônio se nomeia de legião, que era uma corporação do exército romano que tinha aproximadamente aí uns 6.000 homens. E essa é uma das coisas que o demônio faz. Ele gosta de habitar nas pessoas para dominá-las. Mas isso só ocorre até que o Filho liberte. Até que Jesus venha e promova uma mudança plena e completa. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus olha para aquele homem e expulsa dele, da vida daquele homem, aquela legião que o atormentava, nós temos uma pessoa completamente transformada, uma pessoa completamente mudada. A sociedade já havia desistido, a família certamente já tinha desistido também, mas Jesus vai ao encontro, porque não desistiu desse homem, como também não desiste de você. E quando isso ocorre, quando Jesus vai e retira da vida daquele homem aquilo que o aprisionava, uma mudança plena se vê na vida dele. Um homem que vivia atormentado, ele se encontra agora tranquilo. O texto vai dizer que ele estava sentado aos pés de Jesus. A mudança ocorre tanto nas suas emoções quanto no seu corpo. Aquele homem vivia nu, agora ele está vestido. Além de vestido, o texto vai dizer que ele está em perfeito juízo.
em perfeito juízo. Aquele homem que vivia escondido, que vivia nos sepulcros, que morava em um cemitério, que vivia atormentando as pessoas, que vivia quebrando as cadeias que tentavam prendê-lo. Ele agora está sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. E mais do que isso, rogando ao Senhor, pedindo ao Senhor que ele possa viver com aquele que o libertou. O endemoniado de Gadara, ele pede a Jesus: eu não quero mais ficar sozinho. Eu não quero mais ficar isolado. Eu quero viver em comunhão e em comunhão com o Senhor. Que coisa bonita, não é? Que transformação extraordinária. Que mudança radical você vê na vida desse homem. E aí nós lemos no texto que Jesus diz para ele que não podia ir com Jesus, mas deveria voltar para casa. Deveria consertar as coisas que ficaram estragadas no caminho e principalmente testemunhar para os seus aquilo que Jesus havia feito na vida dele. Muitas mudanças, não é? Grandes mudanças ocorrem na vida daqueles que de fato são tocados pelo Senhor, daqueles que são alcançados pela sua graça e pelo seu grande amor. Foi isso que aconteceu na vida daquele homem. Aquele homem foi alvo do amor de Jesus, que gastou tempo, que enfrentou um mar revolto, que enfrentou uma tempestade para estar com ele. Jesus olha para aquele homem não como a sociedade olhava, não como a família talvez o visse. Jesus olha para aquele homem como um homem de valor, como um vaso de valor aos olhos dele, do Senhor Jesus, e que seria também aos olhos de uma sociedade que veria transformação que só Jesus pode promover. Volta para casa e conta para os seus o que é que eu fiz na sua vida. Volta para casa. O desejo daquele homem era estar com Jesus, não é verdade? Mas deixa eu me dizer uma coisa para você. Ele sabe qual é o lugar certo, correto, aonde você deve estar. Ele sabe qual é o lugar que você precisa estar. Ele tem o caminho certo, o caminho pleno. Como é que está a sua vida hoje? Será que você tem desistido? Será que você tem pensado aí que não há como mudar? Será que você já está com as suas forças bastante fracas, enfraquecidas? Há um Deus que vai ao nosso encontro. Há um Senhor que vai até onde você está. E não importa o que é necessário atravessar para chegar até aí. Ele vai, porque Ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer em comunicar o seu amor. Mas também eu quero dizer para você que existem pessoas ao nosso redor que muitas vezes nós estamos olhando assim, como este homem, como esse endemoniado de Gadara, achando que não há mais jeito. Talvez o que Deus queira mudar nesta noite seja exatamente a maneira de você olhar, a maneira como você tem encarado situações e até pessoas. Nós precisamos entender que Deus tem todo o poder. Ele tem pleno poder para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Ele tem poder.
Todas as pessoas que olharam para a vida daquele homem conseguiram reconhecer o poder de Deus. Ainda que não aceitando, ainda que mandando Jesus embora, mas eles foram testemunhas de algo que só o Senhor poderia fazer. Isso já aconteceu há muito tempo, mas hoje você também tem a oportunidade de ver o poder de Deus, de como Ele age na vida das pessoas. Vamos ser canal? Vamos ser instrumentos que também estão olhando para aí, não com olhos de preconceito, não achando que não tem mais jeito, mas olhando para as pessoas e sabendo que há um Deus que pode todas as coisas e pode fazer dessas pessoas, como fez da sua vida, como fez da minha vida, um canal de bênção para outras. Às vezes o que nós precisamos é tirar os olhos de nós mesmos para conseguir olhar em volta e conseguir ver como o Senhor tem enxergado e tem olhado para a nossa sociedade. Eu espero que Deus fale ainda mais ao seu coração, que Ele continue comunicando a você as verdades que Ele deseja através da história desse endemoniado de Gadara. Que Deus nos abençoe, Deus continue guardando as nossas vidas. Um grande abraço e até a próxima. Deus nos abençoe.